Empresário, você recebeu uma notificação da Justiça do Trabalho e não sabe o que fazer para se defender? Nem sabe nada do que pode ser feito para evitar uma futura condenação? Vem comigo, meu nome é Alfredo Negreiro, sou advogado e ajudo centenas de empresários a se defender em um processo trabalhista. Fica comigo nesse vídeo, eu vou lhe dar um passo a passo das principais estratégias de defesa e quais são os cuidados que você deve tomar para não receber uma condenação trabalhista. Eu tenho certeza que esse vídeo pode fazer você economizar muito dinheiro. Então, se você quiser conhecer as principais estratégias de defesa, fica comigo aqui até o final, que eu vou lhe dar um passo a passo e quais são os cuidados que você deve tomar ao receber uma ação trabalhista. Vamos começar aqui pelo básico. O que acontece quando você recebe uma notificação da Justiça do Trabalho? Se você está recebendo uma notificação da Justiça do Trabalho, você ou sua empresa, significa que um ex-funcionário ou até um funcionário atual da sua empresa entrou com ação na Justiça do Trabalho. E esse instrumento processual utilizado por meio de um advogado é a reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista é o instrumento processual utilizado pelo advogado do funcionário para reclamar na Justiça os direitos que o funcionário entende que tem contra a sua empresa. Então você é notificado pela Justiça do Trabalho. Normalmente essa notificação se dá por oficial de justiça, ou então por correios, ou então até por sistema eletrônico, quando a sua empresa já é cadastrado no PJE. A partir do momento que você é notificado, você passa a exercer a função de reclamada. Significa que você ou sua empresa está sendo reclamada na Justiça do Trabalho. E a dica de ouro que eu lhe dou é a seguinte: nunca ignore essa notificação. Não ache que não vale a pena apresentar a defesa em um processo trabalhista. E eu vou dizer por quê. Porque se você não apresentar a defesa, vai acontecer um fenômeno que a gente chama dentro do processo do trabalho, chamado de revelia. Ou seja, tudo que o funcionário disser dentro do processo vai se presumir verdadeiro. E sabe o que vai acontecer? Provavelmente você e sua empresa serão condenados a todo o crédito trabalhista que o funcionário está pedindo junto à Justiça do Trabalho. E havendo uma condenação, tanto o seu patrimônio como o patrimônio da sua empresa podem responder pelo processo. Você pode ter suas contas bancárias bloqueadas, assim como da sua empresa, e você pode ter também automóveis bloqueados para pagar a dívida trabalhista. Nunca ignore uma notificação da Justiça do Trabalho. E digo mais, busque imediatamente um advogado, porque o quanto antes você buscar o seu advogado de defesa, mais tempo ele terá para se preparar e apresentar uma defesa dentro do processo trabalhista. Então, não negligencie. Busque imediatamente um profissional qualificado para lhe representar dentro desse processo. Após mencionar o que você deve fazer ao receber uma notificação da Justiça do Trabalho, eu vou dizer aqui 3 prazos que você jamais deve perder sob hipótese nenhuma. Você tem que prestar muito atenção nesses prazos. O primeiro deles é a da audiência. A primeira audiência trabalhista ela é de suma importância. Inclusive, no papel que você receber da Justiça do Trabalho, na notificação, já tem imediatamente o prazo para a audiência. Lá vai estar constando o horário e a data. Então, jamais perca esse prazo. Por quê? Porque se você não comparecer à Justiça do Trabalho nessa audiência, irá acontecer também a revelia. Se você faltar essa audiência, vai acontecer aquilo que chamamos de revelia, como foi mencionado anteriormente. E na revelia vai se presumir verdadeiro tudo que o funcionário acabou falando dentro do processo e você será consequentemente condenado. Então jamais perca o prazo da audiência. Você deve comparecer devidamente acompanhado com seu advogado. Outro prazo muito importante é o prazo da contestação. A contestação é o termo técnico que nós utilizamos para a defesa da empresa. O papel que representa toda a técnica processual com todos os detalhes acerca da sua defesa é chamada de contestação. Quem deve apresentar esse documento é o seu advogado. E qual é o prazo para apresentar? Basicamente, a contestação ela deve ser apresentada eletronicamente antes da audiência. O seu advogado, utilizando de
toda a técnica, vai usar todas as teses trabalhistas para lhe defender. E esse documento ele é apresentado dentro do processo eletrônico, que é o sistema judicial da justiça. Então ele apresenta eletronicamente de forma escrita. Em medidas excepcionais, eu não aconselho fazer isso, mas o advogado também pode apresentar a defesa oralmente na própria audiência. Só que eu acho que é muito limitado uma defesa oral. Eu vou dizer por quê. Porque é muito melhor você escrever, deixar ali no papel, até para o juiz consultar a tese defensiva, do que ele consultar o que o advogado falou na audiência. Tecnicamente, é muito mais efetiva uma defesa escrita do que uma defesa oral. Mas o advogado tem essas duas opções. Agora, não aconselho. O fato é que você não pode perder esse prazo e muito menos o seu advogado. Por isso, quanto antes, busque a proteção de um advogado profissional que saiba exatamente como apresentar essa defesa para você ficar bem representado em uma audiência trabalhista. E o último prazo que eu considero de suma importância é o prazo para recorrer. Esse prazo é de responsabilidade do seu advogado. Se você teve uma sentença judicial desfavorável à sua empresa, é muito importante que seu advogado preste atenção ao prazo de recorrer e não perca ele jamais, porque se você perder o prazo, você perde a oportunidade de ter a decisão de primeiro grau reformada pelo tribunal, mais especificamente naqueles casos, obviamente, que sua empresa perdeu o processo. Então, basicamente, esses são prazos fundamentais que nem você, nem o seu advogado pode perder jamais. Empresário, agora eu tenho que lhe explicar aquele que eu considero o coração do processo, é a audiência trabalhista. É muito importante você entender como é que funciona a audiência trabalhista e é de suma importância que o seu advogado ele tenha uma boa técnica para fazer uma boa audiência, porque muitos processos na Justiça do Trabalho são desenrolados e finalizados durante uma audiência trabalhista. A audiência trabalhista é onde tudo vai acontecer e eu vou explicar por quê. Iniciada a audiência, a primeira coisa que acontece é a audiência de conciliação, que é uma tentativa de acordo entre as partes perante o juiz. É como o juiz dissesse assim: vamos reunir o funcionário e a empresa para tentar finalizar aqui um acordo, de modo que o processo não siga e eu tenha que sentenciar o processo condenando alguém ou acabando com direitos de alguém. Então, basicamente, é o primeiro ato na audiência, a tentativa de conciliação. E eu digo muito, um bom acordo é muito melhor do que uma sentença incerta. Por isso é muito importante uma análise técnica do advogado para ele avaliar os riscos do processo. Porque quando a empresa tem um risco muito alto, é muito sábio por parte do advogado tentar fechar um acordo. Porque um bom acordo, às vezes, é muito melhor do que uma grande condenação. Só que para o acordo ser bom, o advogado ele tem que analisar os riscos. Porque eu já vi muito acordo mal feito que é muito pior do que uma condenação do juiz. Por isso o acordo ele tem que ser estratégico, avaliando os riscos e também tem que ser vantajoso para a empresa, obviamente. A empresa não pode chegar, chamar a parte para fazer um acordo e fechar um acordo onde a empresa saia no prejuízo. Então isso tem que ser feito com análise técnica. Então, na audiência trabalhista, nós temos o primeiro ato, que é a audiência de conciliação. Superada a audiência de conciliação, a gente já vai para o segundo ato da audiência, que é ouvir as testemunhas. Basicamente, quando a empresa e o funcionário não chegam a um acordo, significa que o processo tem que seguir. Então, o ato que sucede à audiência de conciliação já é a audiência de instrução, que é onde vão ser escutadas as partes e as testemunhas. Basicamente, o juiz escuta o funcionário quando é necessário e também escuta o dono da empresa a pedido dos advogados. Mas, paralelo a isso, há também a oitiva das testemunhas. As testemunhas no processo trabalhista, elas são muito importantes. Muito processo é decidido em razão da prova testemunhal. Por isso é muito importante você, enquanto empresa, ter boas testemunhas. E não só isso. É muito importante que as testemunhas tenham conhecimento dos fatos que estão sendo discutidos no processo. Quantas empresas eu já vi serem prejudicadas porque não colocou boas testemunhas dentro de um processo trabalhista. São muitas. Então é muito importante que as testemunhas que você levar para dentro do processo, ela tenha conhecimento dos fatos, que ela conheça o funcionário e tenha conhecimento acerca da prestação de serviço, como era prestado o serviço com aquele funcionário. Então é muito importante que essa testemunha ela tenha toda a aptidão para depor acerca dos fatos que estão se discutindo dentro do processo. E você pode se perguntar:
enquanto empresário, eu sou dono da minha empresa, eu preciso necessariamente comparecer à audiência? Você pode, enquanto representante legal, comparecer em audiência para representar a sua empresa. Mas você também pode colocar um preposto. O preposto, a figura do preposto, é uma figura técnica dentro do processo trabalhista que ela vai para a audiência representando a empresa. Esse preposto ele não precisa necessariamente ser funcionário da sua empresa. O que a lei diz é que o preposto precisa necessariamente ter conhecimento dos fatos aos quais estão discutindo dentro do processo. Então, o único requisito é esse. O preposto deve ter conhecimento acerca dos fatos que estão se discutindo dentro do processo. Então você, enquanto dono da empresa, não precisa necessariamente comparecer à audiência. Você pode se fazer representar por um preposto. Agora que eu lhe expliquei como é que funciona a audiência, eu vou lhe dizer basicamente quais são as estratégias de defesa a depender de cada caso. Quais são as estratégias de defesa que nós mais utilizamos aqui dentro do nosso escritório. E a primeira delas é a prescrição. Ao analisar um processo, quando ele chega no nosso escritório, nós temos que ver se aqueles direitos que o funcionário está pedindo não estão prescritos. E como é que a gente observa isso? A lei trabalhista diz que após um funcionário sair da empresa, ele tem 2 anos para entrar com a ação trabalhista. Ou seja, entre a data de saída do funcionário da empresa até o ajuizamento da ação, não pode ter se passado 2 anos, senão o direito dele está prescrito e ele não pode mais entrar com o processo trabalhista. E digo mais, existe outra prescrição que também tem que ser observada, que é a prescrição de 5 anos dos direitos trabalhistas. O que eu quero dizer com isso? Vejamos o seguinte exemplo. Um funcionário passa 10 anos na sua empresa. Quando ele entrar com a ação na Justiça do Trabalho, ele só vai poder cobrar os últimos 5 anos. Isso mesmo, porque há uma prescrição de 5 anos retroativa da data do ajuizamento da ação trabalhista. Ou seja, por mais que o funcionário passe 10 anos na sua empresa, ele só pode cobrar os direitos referentes aos últimos 5 anos trabalhados. Então aí a gente já limita bastante os direitos que o funcionário pode pedir contra a sua empresa. Outra questão muito importante que sempre deve ser observada é a dedução e compensação de valores já pagos. O que eu quero dizer com isso? Porque é muito comum o funcionário entrar com a ação trabalhista e cobrar muitos direitos que já foram pagos durante o contrato de trabalho. Por isso que é muito importante, você empresário, você guardar todos os comprovantes de pagamento daquele funcionário. Porque se ele entrar com a ação trabalhista cobrando direitos que já foram pagos durante o contrato de trabalho, você tem o comprovante de pagamento. Isso é recibos, olerites, tudo que prove que você já pagou as férias dele, por exemplo, pagamento de 13º, todos esses recibos de pagamento servem como provas em um processo trabalhista. E isso também é uma questão relevante na defesa da sua empresa. Outra tese muito importante é negar o vínculo empregatício. E como é que você faz isso? É muito comum naqueles casos onde o funcionário trabalhou sem carteira assinada, entrar na Justiça do Trabalho para pedir o reconhecimento do vínculo empregatício, alegando que ele trabalhava completamente subordinada a você e sua empresa. Só que o que pode ser feito nessas situações? Como tese de defesa, você pode negar completamente a existência do vínculo. Como naqueles casos, por exemplo, onde o trabalhador ele não é, na verdade, um funcionário da sua empresa. Ele é um freelancer, um trabalhador autônomo. Ele não tem total subordinação à sua empresa. Às vezes o funcionário presta serviço a mais de uma empresa ao mesmo tempo, sem nenhuma subordinação como trabalhador autônomo. Então, nessas situações, você pode negar completamente o vínculo empregatício. E negando o vínculo empregatício, se não existe relação de trabalho e emprego, não existe direitos trabalhistas. Então, uma das teses muito fortes na Justiça do Trabalho é justamente você negar a existência do vínculo empregatício. E só o advogado técnico que entende de fato o direito do trabalho, ele sabe como fazer isso na prática dentro de um processo judicial. Outra estratégia de defesa muito importante é naquelas reclamações trabalhistas, onde o funcionário demitido por justa causa tenta reverter o motivo dessa demissão. Ele tenta transformar uma demissão por justa causa em uma demissão sem justa causa, para receber as verbas decisórias. Por isso que uma estratégia de defesa muito importante nesses casos é ter uma justa causa bem documentada. Se você está demitindo um funcionário
por justa causa, tenha sempre as advertências documentadas, junte declarações de testemunhas, junte também filmagens da sua empresa. É muito importante, numa estratégia de defesa, naquelas causas onde o funcionário é demitido por justa causa, você ter esses documentos, porque dentro de um processo trabalhista é ônus da empresa provar que de fato tinha justificativa para demitir o funcionário por justa causa. Então você tem que ter esses documentos muito bem guardados para auxiliar o seu advogado quando for fazer a defesa da sua empresa. E por fim, nós temos a estratégia de defesa naquelas causas envolvendo horas extras. Horas extras, ela é campeã de demandas na Justiça do Trabalho. Eu arrisco dizer que 90% das ações trabalhistas envolvem o pagamento de horas extras. Por isso que é muito importante você, empresa, empresário, você fazer sempre que possível o controle de ponto e colocar o seu funcionário para assinar. Porque a prova documental, ela vai lhe dar um respaldo dentro da Justiça do Trabalho para você se proteger. Porque é como eu falei, uma das grandes demandas dentro da Justiça do Trabalho é de funcionário pedindo pagamento de horas extras. E para você se resguardar, é muito importante que você tenha e faça o controle de ponto. Se não fizer, você vai precisar trabalhar bem a prova testemunhal dentro do processo trabalhista. Você vai ficar dependendo de boas testemunhas e de um advogado que saiba trabalhar bem essas testemunhas em uma audiência. Então, só para encerrar, basicamente essas são as principais teses de defesa dentro da Justiça do Trabalho. Empresário, se você chegou até aqui, eu gostaria só de parabenizá-lo, porque isso significa que você está preocupado com a proteção da sua empresa. Mas a mensagem final que eu deixo para você é que você nunca, jamais deve negligenciar a proteção da sua empresa. Eu já vi centenas de empresas irem à falência em decorrência de processo trabalhista. As condenações trabalhistas são muito altas, então você não pode negligenciar a defesa da sua empresa. Busque sempre um profissional técnico, qualificado, que saiba manejar a Justiça do Trabalho e entenda de toda a técnica de defesa. Então você tem que se preocupar bastante com o futuro da sua empresa. Eu sei que para levantar uma empresa, às vezes leva o esforço de toda uma vida, mas para essa empresa ir à falência, basta uma condenação trabalhista. Eu digo isso porque as condenações normalmente extrapolam muito o razoável, extrapolam muito a realidade daquilo que o trabalhador tinha de fato direito. Então você tem que prestar bastante atenção no profissional que você vai colocar à frente da sua causa, porque é o futuro da sua empresa que está em jogo e é seu bolso que vai sangrar no final. A depender da qualificação do profissional, você pode pagar mais ou menos. Então não coloque a sua causa na mão de um aventureiro. Nos colocamos totalmente à sua disposição. Eu e minha equipe vamos deixar todos os meios de contato na descrição desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida e quer conversar acerca do seu caso, nós vamos disponibilizar aqui embaixo o contato do nosso escritório. Lhe desejo boa sorte e até a próxima.